ao meu norte da promotora sobre o... Marlúcia Evaristo. Marlúcia Evaristo, mostrando a tristeza, né, do nosso serviço de transporte eficiente para pessoas com deficiência. Setut e S-Trans reagiram, Francis Teixeira. Isso, Amadeu, a promotora Marlúcia Evaristo, que concedeu uma entrevista ao Notícias do Dia e apontou uma espetacularização, uma cortina de fumaça na operação na última sexta-feira, marcada ali pelo recolhimento, o encontro dos ônibus que estavam em posse da empresa Santa Cruz e que não haviam sido entregues à Prefeitura de Teresina. A gente tem, inclusive, aí as imagens de como eles foram encontrados. Então, diante do que a promotora Marlúcia sinalizou na entrevista, apontando que, na verdade, seria uma cortina de fumaça para que a Prefeitura não cumpra com o que está determinado em relação ao transporte eficiente, a empresa Santa Cruz divulgou uma nota, Amadeu, e na sequência também eu trago uma reação da S-Trans sobre a operacionalização. O que a promotora disse foi o seguinte: pior do que a imagem que estamos vendo de ônibus abandonados e se deteriorando no meio do mato, ônibus, muitos deles, a maioria, comprados com o dinheiro do povo e entregues a essa empresa que opera o sistema e que estão se deteriorando. Ela diz, pior do que isso é ver que o teresinense gasta 10 milhões de reais por ano para ter hoje funcionando cinco ônibus do transporte eficiente, quando, no mínimo, para que o sistema tenha decência na entrega desse serviço, teria que haver 15 carros rodando, no mínimo 15, e que por 2 vezes, segundo a doutora Marlúcia Evaristo, o Ministério Público enviou à Prefeitura, e isso foi, aliás, o Ministério Público pediu à Justiça, e a Justiça determinou por 2 vezes que S-Trans / Setut, que operam o sistema, enviassem cronograma de funcionamento com o número de ônibus e qual o funcionamento iria ser feito. E que foram apresentadas 2 propostas e as 2 propostas eram inadequadas e foram recusadas pelo Ministério Público, recusadas pela Justiça. E que, como forma de ganhar tempo para não cumprir o decidido pela Justiça, S-Trans e Setut divulgaram aí essas imagens que impressionam o povo pelo chocante que é você ver carros que deveriam estar nas ruas servindo a quem precisa ir para o médico, quem precisa ir para a fisioterapia, quem precisa ir para o trabalho, quem precisa ir para a escola. Esses ônibus estão se deteriorando, estragando, virando ferro velho em quintais, no mato, próximo às empresas. E aí, na sexta-feira, nós trouxemos aqui as falas fortes da promotora e houve a resposta. Francis, vamos lá. Isso, a empresa Santa Cruz, a gente começa com a nota da empresa, Amadeu, que foi acusada de ter deixado esses ônibus nesse terreno baldio. Ela alega que o serviço não estava funcionando a contento por culpa de repasses atrasados da Prefeitura de Teresina. A gente tem aí a nota. Olha o trecho aí, Ari. A nota é longa, aí está um resumo, viu, Ari? Certo. A empresa Expresso Santa Cruz informa que não procede a afirmação de que teria recebido valores elevados, mantendo apenas 2 veículos em operação. A empresa se coloca à disposição para apresentar com total transparência todos os valores efetivamente recebidos ao longo do período. O que ocorreu na realidade foi um cenário de atrasos recorrentes dos repasses por parte da Prefeitura, que chegaram a cerca de 5 meses, comprometendo de forma direta a manutenção da operação. Ainda assim, o serviço foi mantido com até 7 veículos em funcionamento.
A redução pontual da frota para 2 veículos decorreu da impossibilidade financeira de sustentar a operação diante da ausência de pagamentos. Ressalte-se, por fim, que eventuais discussões sobre reequilíbrio econômico-financeiro do contrato foram conduzidas de forma técnica e institucional, por meio do consórcio operacional CIT, dentro dos canais oficiais. E Amadeu, em resposta à Justiça do Piauí, que determinou a apresentação de um plano estruturado para o transporte eficiente de Teresina, a S-Trans apresentou um levantamento, um comprometimento para que disponha de pelo menos 8 ônibus para circulação em Teresina nesse ano até dezembro. E a gente separou a distribuição desses ônibus, Amadeu, para atender 325 usuários cadastrados com a demanda diária de 152 agendamentos. Como a gente vai observar aí na cartela, Amadeu, há regiões, zonas de Teresina, em que se dispõe de apenas um veículo do transporte eficiente, mesmo com esse plano apresentado pela Prefeitura. Olha aí, Ari. A Zona Norte ficaria com 2 veículos. A Zona Sul com o mesmo número, 2. A Zona Leste, 1 veículo. A Zona Sudeste, 1 veículo. E o Centro com 1 veículo. E, Amadeu, a ideia, de acordo com a S-Trans, é que a partir do próximo ano sejam 10 veículos circulando em Teresina. 9 fazendo ali o trajeto diariamente nas zonas e 1 de reserva. Aí na lista nós temos 7 apenas, porque são 8 e 1 fica de reserva caso algum dê problema nessas zonas da capital. Mas, Amadeu, o fato é que o serviço ainda enfrenta muitas dificuldades, mesmo diante dessa cobrança do Ministério Público, da cobrança da Justiça do Piauí, e agora a gente observa a empresa mais uma vez alegando que se deu por falta de pagamentos. E tem mais aí, vamos lá. A Santa Cruz, que perdeu, não perdeu? Acho que foi você que trouxe o Ari, a nova licitação. Como é o nome da nova empresa? Tem uma outra empresa. Uma outra empresa que ganhou. Que pertence ao CETUT. A que ganhou? Não. Não, né? O problema está aí. E uma outra empresa. O problema está aí. A que ganhou não Uma outra empresa, porque cobrando R$6 por quilômetro, isso. Não é isso? R$6,05 por quilômetro. Eu lembro que você trouxe aqui para a gente. R$6,05 por quilômetro rodado, porque a Santa Cruz queria 7,18. Queria no começo 10, baixou para 7,18. E aí, por isso, a prefeitura disse, não, se a Santa Cruz quer 7, mas esta outra empresa está oferecendo o serviço por 6, vamos desfazer com a Santa Cruz e fechar com essa empresa nova. Porém, o que ocorre hoje? E aí eu gostaria que a prefeitura, a S-Trans, a assessoria, informasse para nós. Quem é que hoje, qual é o contrato hoje que está válido? É com quem? Qual é o contrato hoje que está válido e qual é o serviço que hoje está oferecido? Quantos hoje ônibus estão rodando do transporte eficiente? Pronto, eu tenho essa para informação. Os teresinenses? Pois não. A prefeitura diz que o contrato vigente, houve um destrato porque a empresa descumpriu as cláusulas, que é o número mínimo de ônibus, o número mínimo de viagens. Essa Santa Cruz. A Santa Cruz. Como a empresa descumpriu o contrato, a prefeitura, com o ok jurídico da Procuradoria do Município, buscar os ônibus. É o seguinte, olha, se o contrato foi descumprido, a gente tem todo o direito de fazer uma nova licitação específica para o transporte eficiente. Isso. E aí foi o que eles fizeram. Só que a empresa que perdeu disse, não aceito. E aí começou o quiprocó aí, porque se recusou a devolver os ônibus. E está na justiça isso? Está na justiça. Então a empresa que perdeu o contrato está na justiça. Está na justiça. E alegando, segundo a nota, que durante 5 meses houve atraso no pagamento. Só que o Tribunal de Justiça autorizou a prefeitura a operar com a nova empresa. Com a nova empresa e autorizou a prefeitura a buscar os ônibus. A buscar os ônibus que haviam sido doados por gestões anteriores. Na verdade, é a gestão de Teresina, não interessa quem era o prefeito. Foram doados para que a empresa operasse no sistema. Uma sessão. E como não está mais operando, vai buscar de volta. É o lógico. Agora,
Quantos estão rodando hoje? E como disse a promotora, o ideal não, mas o mínimo básico necessário são 15. E a proposta da prefeitura é que funcione em 7, com 1 de reserva, 8. Esse ano e a partir de 27, 10. Aumentando para 10. Kátia D'Angeles. Já chegamos a ter cerca de 3 mil pessoas em Teresina cadastradas ali, fora aquele público que é sazonal, mas aquelas que diariamente precisam para ter acesso à educação, saúde, trabalho, nesse transporte. Amadeu, eu acho nessa situação do transporte em Teresina, o que sempre a gente percebe, seja no transporte eficiente, seja no transporte para a população em geral ali, é um empurra e não tem solução, né? Quando não da prefeitura para a procuradoria, empresa para a justiça, justiça com decisão que não é cumprida, e vai se empurrando, e ninguém é responsável e também ninguém resolve. Mas eu acho que esse caso do transporte eficiente, ele é cruel, né? No todo é cruel, mas esse é muito mais, assim, porque você nega total cidadania para essas pessoas. O direito de locomoção. De locomoção. O direito de ir e vir. Porque é gente que não tem recurso. E essas pessoas vão esperar saber quem é o culpado, quem não é. Não tem como sair do lugar. Eu conversei Inclusive ao lado de... Tem gente que só anda com um cuidador do lado. Exatamente. É uma coisa conversei com desumana. uma pessoa que desumano. usava o serviço, né? Sim. Ela é aluna do IFP, ela faz um curso profissionalizante. Ela disse, Ari, não tenho como pagar o Uber todo dia e de volta. Eu estou perdendo aula e vou perder o semestre. Eu disse, meu Deus, que loucura. Você negar para essa pessoa o direito de ascender. A cidadania. Não é a cidadania. A cidadania está negada. A sua fala é perfeita. É negar o direito à cidadania. Por uma deficiência que a pessoa tem. Por uma deficiência que a pessoa tem. E eu vou fechar com o Eliezer dizendo mais o seguinte. E num lugar onde o sistema de transporte dito normal já é péssimo e com acessibilidade zero. Eliezer. Lamentavelmente, Amadeu, o apelo tem que ser a justiça realmente, porque é difícil entender como o CETUT se mantém. O CETUT se acostumou a manter uma péssima relação com os usuários. O CETUT se acostumou a manter uma péssima relação com os trabalhadores do sistema. O CETUT parece que não tem temor nenhum. Contrato não precisa ser cumprido, ordem de serviço não precisa ser cumprida, fiscalização não tem, trabalhador não precisa ser respeitado. Quem garante todo esse conforto ao CETUT? Se a gente na diretoria do CETUT que não tem uma moto Uber, é diretor do CETUT e não tem uma moto Uber que faz serviço de passageiro. Não tem uma moto Uber que transporta passageiro. Transporta 0 passageiro. É dono de muita coisa. É dono disso, restaurante ali, outra coisa acolá. E rico com o sistema há décadas. Rico com o sistema há décadas. Ainda hoje está lá. Sugando, tipo um vampiro? Parasita. Um parasita. É muito grave, Amadeu, é muito grave. Eu gosto de dar esse exemplo aqui. Quando eu era estudante e era estagiária, eu conseguia, usando o transporte público, estagiar aqui e estudar. Tem 5 pessoas. Eu estudei em escola pública, Colégio Maria de Lourdes. Estudei em universidade pública, Universidade Federal do Piauí. Agradeço demais a essas instituições. E usei muito o transporte público. Eu usava os ônibus da Intracol. As pessoas vão acender na vida. Lá do Cursão Seminário para casa. Pegava na frente. Não é só a mobilidade de ir e vir, não, é a mobilidade social mesmo. A pessoa deixa de trabalhar, deixa de ir à aula. Não, o meu primeiro carro eu comprei já depois de formado. Então o curso todo foi usando a Intracol, porque a minha família ainda mora ali perto da Praça do Free Pizza. O jovem consegue fazer isso hoje, Para a gente fechar. Não. Eu sei que hoje os modais novos nunca será o que já foi um dia. Sim. Mas que esse que hoje ainda precisa do
do sistema, porque ainda há um percentual, sei lá, 20% da população que seja 20% a 30%, mas que tem um atendimento digno. Que não humano, tem como pagar um Uber, não tem como pagar ninguém liga. É muito, tá errada, não vai não. A lástima, Brasil. Vamos lá com a manchete. É progressista com petista, petista com progressista. Que história é essa? É um apoio cruzado. É a fusão cruzada. Essa aí também é uma fusão cruzada, olha só. É uma fusão cruzada nas urnas. Progressistas votando no Partido dos Trabalhadores e Partido dos Trabalhadores votando no Progressistas. O sangue fala mais alto. A gente pode começar, Nájila, com a foto do final de semana, quando o pré-candidato a governador da oposição, Joel Rodrigues, participou de um evento no Blue Tree Towers, Hilton Hotel, organizado pelas mulheres do partido. E lá estava a diretora do Sebrae, Margarete Coelho, que não será mesmo candidata, e foi reforçar Joel. Ela disse o seguinte, olha, o Joel foi escolhido do partido, eu respeito, porque havia um zum. Será que a Margarete vai aparecer do lado do Joel? Será que ela não está chateada? Será que... De não ser a candidata? Aí, tá do lado do Joel sorrindo na foto. Só que ela vota para deputado federal e ninguém mais, ninguém menos que a irmã dela, a irmã de sangue. Claro. Que é a ex-prefeita de São Raimundo, Carmelita Castro. Claro, se o Amadeu fosse candidato, ele foi, eu votei nele, para mim, um irmão do coração. E eu sou do coração, né? Embora o sobrenome seja Carvalho. Então vota na irmã. Margarete tá com Joel, é progressista, mas vota em Carmelita. E em Carmelita, hein? E Carmelita, será que a chapa dela é toda petista? Porque ela é pré-candidata a deputada federal do PT. É Lula, é Rafael, ela aí? É Marcelo. Tem uma entrevista concedida nesse final de semana a uma rádio lá de São Raimundo. Aqui em São Raimundo Nonato, vai votar no Marcelo Castro? Olha, Bartolomeu, não, a população de São Raimundo Nonato é quem vai, é quem tem o voto, eu digo, eu só tenho o meu. Mas o seu, vai pro Marcelo? Eu vou trabalhar, fazer um trabalho pelo senador Ciro Nogueira, sou muito grata, eu acho que São Raimundo Nonato deve ser muito grato pelas obras que eu fiz aqui, com recursos, com o apoio total do senador Ciro Nogueira, ele foi assim, graças a Deus, nas minhas duas gestões, eu tive o apoio incondicional do senador Ciro Nogueira, todas as vezes que bati na porta do senador Ciro Nogueira para trazer recursos e melhorias para São Raimundo Nonato. Bem, o vídeo é longo, a gente separou só um trechinho que ela diz. Ela é pré-candidata a deputada federal do PT, Partido dos Trabalhadores. Mas vota no progressista. E vota no progressista, no Ciro Nogueira. Ou não é pouca coisa, como se Merlong, Florentino, Dr. Francisco, Zé Santana viesse. Não tem diferença, ela é da chapa do PT. E ela disse, não, eu voto no Ciro. Aí o radialista disse, e seu marido, Elisaías, que é do PT também? Ela disse, tem município, sim, que o prefeito dele é Ciro, e ele não vai brigar com o prefeito, não. O prefeito está votando nele, ele vai respeitar a decisão do prefeito. É como eu digo aqui, o Amadeu, a Cátia, o Eliezer. Essa salada mista aí, gente, olha, presidente de partido que for entrar nessa briga aí, não vai conseguir nada, porque não tem como evitar. A construtora Boa Vista apresenta ao mercado um empreendimento que chama muita atenção. O BV Tower, um projeto de salas comerciais que reúne conforto, funcionalidade e sofisticação. Ele é pensado para empresas que valorizam posicionamento e estrutura, com diferenciais como acesso com reconhecimento facial, condomínio com gestão profissional. O BV Tower entrega uma experiência moderna e eficiente no dia a dia. A localização é estratégica, bem pertinho da Nossa Senhora de Fátima. Um novo endereço para grandes negócios, com a qualidade de quem já é referência no mercado. BV Tower, elegância em cada detalhe. Mais um empreendimento da construtora Boa Vista. Em uma das áreas mais valorizadas da Zona Leste, a construtora Boa Vista apresenta um novo marco para o mercado corporativo. BV Tower, um projeto à altura dos grandes propósitos.
Arquitetura moderna e imponente que traduz inovação e visão de futuro. Tudo isso com elegância e alto padrão, que faz do ambiente corporativo um lugar de excelência. Conheça o BV Tower, o endereço à altura de grandes marcas. Vamos lá, agoniado 1. O que será, hein, Kátia? Nem há risco. Não, muito bem. Eu me surpreendo até com esse pseudônimo dessa pessoa, agoniado. Agoniado, é. Vai lá. Isabel Fonteles destaca ações de apoio a crianças com autismo. Pois não, Eliezer? A primeira-dama do Piauí, coordenadora do Pacto pelas Crianças, Isabel Fonteles, esteve hoje na Assembleia Legislativa participando de uma sessão solene alusiva ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que foi proposta pelo deputado Franzé Silva. Nós já apoiamos algumas iniciativas importantes aqui do Estado, como o CETEA, que é um centro especializado de atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista aqui no Estado do Piauí, que além do atendimento, do diagnóstico precoce e do acompanhamento multiprofissional a crianças e adolescentes com autismo, eles ainda desenvolvem ações de apoio às famílias, que é o cuidar de quem cuida, né? Algo tão importante que é você valorizar as pessoas que lidam ali no dia a dia com as crianças e com os adolescentes com autismo. Então, além dessas iniciativas que o Estado oferece, o Pacto pelas Crianças do Piauí apoia também alguns projetos, como o Mente em Foco, né, que é de emenda do deputado Franzé Silva, que leva ali aos municípios o diagnóstico precoce e o laudo de autismo. Muitas autoridades e representantes de instituições que fazem o acolhimento de pessoas com deficiência presentes nesta solenidade. Então, a primeira-dama aproveitou a oportunidade para fazer esse balanço, relatar as ações, os avanços e conquistas do Pacto pelas Crianças que vem sendo executado desde o início do governo Rafael. E que é um trabalho que tem muita coisa como entregas, né, para mostrar o trabalho da dona Isabel Fonteles, é muito profícuo. Vamos agora para Wellington Dias. É o Marca, viu, doutor Farol? Ministro. O Marca traz aí o ministro que vai se licenciar em julho. Julho Golhó. Olha aí, chegando. O Wellington Dias vai se afastar do ministério em julho para se dedicar à campanha de Lula. O ministro está otimista e ele prevê cenário melhor que o de 22. Pois não, Franci. Olha, Amadeu, mesmo com as pesquisas de intenção de voto mostrando um cenário ali complexo de empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que assumiu a coordenação da campanha de Lula na região Nordeste, ele confirmou que vai se afastar, vai tirar uma licença do ministério em julho para se dedicar à campanha de Lula. A ideia é repetir ou até ampliar o resultado que o Lula teve na região Nordeste na campanha de 2022. E o Wellington Dias fala, Amadeu, sobre a expectativa em relação à eleição de 26 no comparativo com a eleição de 2022. A eleição, que era uma missão impossível, foi a de 2022. A gente estava fora do governo, o país nos destroços e o governo usando tudo que tinha para vencer. Acho que ela vai se dar num ambiente e numa condição melhor. Do ponto de vista do nosso campo político, agora é que a gente está trabalhando os palanques em cada estado. E há a possibilidade real de fazermos uma quantidade de governadores maior do que na eleição anterior. Então, Amadeu, em julho, o Wellington Dias ele reforça essa presença na região Nordeste para fortalecer o nome de Lula, e a gente sabe que é uma região considerada chave na estratégia petista para que Lula consiga ser reeleito, mas, acima de tudo, Amadeu, a gente vê aí no Wellington Dias um otimismo que alguns aliados do presidente Lula não têm tanto em relação ao pleito que se aproxima, mas o Wellington, que é conhecedor da política e que observa o cenário político eleitoral há muitas décadas,
ele compara a situação atual, o Lula sendo presidente, com a situação que enfrentou em 22, sem palanques expressivos, sem estar com a máquina, e mesmo assim conseguiu vencer Jair Bolsonaro. É justificável esse otimismo, Kátia? Em termos de cenário, analisando o fato de Lula estar no governo e ser diferente, né? Antes era oposição, tinha todo um outro cenário. Se justifica e é isso que o ministro tem que dizer, porque se ele vai ser um dos coordenadores, ele tem que exalar otimismo. Mas, por outro lado, já a oposição, inclusive o senador Ciro deu essa declaração semana passada aqui no Piauí, acredita exatamente que ainda virá maior queda, né, ali na avaliação do governo, e que isso pode favorecer o candidato ali da direita, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Eu acho que o governo ainda não acertou a forma de chegar na população com os ganhos que obteve, né? E aí tem uma série de fatores em relação a isso. Tem também um desgaste, né, Amadeu? Lula vai concorrer aí já teve vários mandatos, vem de um desgaste. É natural esse desgaste do tempo, né? E acho que essa vai ser o principal desafio. E manter essa popularidade no Nordeste, né, é uma missão que agora, pelo que o Franci traz, vai ser dada ao ex-governador, ministro aí, Wellington Dias. Vamos ver se ele vai conseguir manter, né? Crescer, eu já não sei. Vamos lá, Eliezer. Só pontuar, comandante, que esse é um afastamento que o ministro tem direito. Não quer dizer que ele vai voltar para o Senado. A senadora Jussara continua na cadeira. Isso aí é... Esposa de Júlio César. Eu tava com essa dúvida uma licença, um afastamento programado, né, dentro do que ele tem direito lá na gestão do MDS. Muito bem, então ele se afasta, mas não retorna para o Senado. ao Senado. Não retorna para o Senado, então segue Jussara Lima no Senado até o fim da gestão Lula. Sim. O que se imagina depois da eleição, o Wellington retorna ao Ministério do Desenvolvimento Social, é isso? Isso. Atenção, hein? Notícia importante, está no Meio News. Está no Meio News. Vamos lá, Nájila, está no Meio News, notícia de agora, está no Meio News. Olha aí, Ari, olha, vai Farol. Ex-deputado Alexandre Ramagem é preso nos Estados Unidos após condenação pelo STF. Olha! De acordo com as investigações da Polícia Federal, o ex-deputado saiu do país de forma clandestina. Puxa aí, para a gente dar a informação completa, Nájila. Por favor, abre tudo aí, pode abrir. E a Guiana. Vamos lá, leia todo, por favor, Ari. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nos Estados Unidos pelo ICE, o órgão responsável pela imigração e controle de aduanas. A informação já foi confirmada pela PF. Ramagem foi condenado pelo STF a 16 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado. E ele deixou o Brasil fugido antes do julgamento para evitar ser preso. Ele saiu de forma clandestina por Roraima e a Guiana e depois seguiu para os Estados Unidos. Ele era foragido da justiça. E agora o governo brasileiro espera a rápida extradição do ex-parlamentar. Lembrando, a notícia está em atualização pelo Meio News. Acaba de ser confirmada, está aí a informação. Mas você fica no Meio News porque novas atualizações vão acontecendo. Ô, Franci, Ramagem, que é um personagem controverso, ele foi da ABIN, chefiou a ABIN e quase vira ministro. Foi impedido de ser ministro o impedimento se deu por uma decisão do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes que negou a possibilidade dele ser ministro. Quase ele vira ministro, mas depois que terminou o governo Bolsonaro, se transformou automaticamente em secretário de Justiça do Distrito Federal, onde se afastou para férias antes de assumir o cargo, e aconteceu o 8 de janeiro, justamente nesse período em que ele estava
de férias nos Estados Unidos, Franci. E Amadeu Ramagem, além disso, ele está envolto naquela investigação que envolve a BIM paralela e que teria monitorado adversários do então presidente Jair Bolsonaro, de modo a ajudá-lo na eleição e a prejudicar aqueles que buscavam realizar uma oposição enfrentativa ao então presidente da República. Então a gente lembra que o Congresso Nacional também tentou blindar o Alexandre Ramagem durante todo esse processo ali, autorizando que determinados... Porque ele se elegeu deputado. Se elegeu deputado. Autorizando que os crimes cometidos enquanto ele já havia sido eleito deputado não fossem considerados na sentença final do Supremo Tribunal Federal, e mesmo assim ele foi condenado pelo que ele teria cometeu, de acordo com as investigações, antes de ser eleito deputado federal. Então, Amadeu, a gente vê que nesse caso em específico, a colaboração da polícia brasileira com a polícia dos Estados Unidos funciona e não tem proteção para quem foi condenado, né? Pelo menos, por enquanto, é a informação que se tem. E é o que se diz o seguinte, que todo mundo que foi para os Estados Unidos estava protegido. A gente já viu isso no caso Ramagem, um ex-deputado, e daqui a pouco, no Agora Brasil, vamos ver um empresário que se dizia assim, playboy, de Minas Gerais, que estava nos Estados Unidos desde que estourou o processo do 8 de janeiro, ele acusado de financiar o golpe. E foi preso pelo ICE, mas a gente vai ver no Agora Brasil. Parece que os Estados Unidos não são mais essa pátria de acolhimento a quem transgrediu com a democracia no Brasil, hein, Kátia? A função primordial do ICE é estar ali atrás dos clandestinos, né, vamos dizer assim, e entre eles, e isso é discurso do Trump, por vários momentos, dos representantes da Casa Branca ali, pessoas implicadas na justiça. E é o caso aí, né? A justiça brasileira já condenou, estão foragidos, estão irregulares, de acordo com o que os norte-americanos preconizam. A gente vai mostrar daqui a pouco no Agora Brasil, o visto dele expirou. É o que interessa. E aí o ICE não tem negócio que o cara é amigo do Bolsonaro. Amigo de quem é que ele é amigo ou de quem que ele é inimigo. Exatamente. Aí a algema come, né? Olha só, eu quero falar para vocês, ô Nájila, eu encaminhei um vídeo para a senhora. Já tem este vídeo aí, doutora? Quando eu saí daqui na sexta-feira, doutor Farol, eu saí daqui na sexta-feira, viu, doutora Kátia? Doutor Eliezer, doutor Francis Teixeira. Vocês sabem para onde eu fui? Não. Eu fui até o Hospital e Clínica Santa Fé. Aí o senhor sabe o que eu fui fazer lá? Vamos ver. Eu estou aqui no Hospital e Clínica Santa Fé para tomar vacinas. Quais são as vacinas? A Ângela está anotando aqui no meu cartão de vacinação as vacinas que eu vou tomar hoje. Quais são, Ângela? Já registrei aqui no cartão. Hoje vai tomar 2 vacinas. Bom, ótimo. 20. Certo, para pneumonia. Pneumonia. E da influenza, 2026, que é a gripe. Me tive só uma dúvida, não vai doer não, né? A gente vai perder tudo para não doer. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vacinas acima de 60 mais, todas à sua disposição. Todas disponíveis. Hospital e Clínica Santa Fé. Vendo aí, ó, Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, com todas as vacinas para os 60 mais, estão lá disponíveis. Viu, doutor Farol? Você pagou eu fui lá, tomei uma pela vacina da pneumonia cada braço. E da influenza? Uma em cada braço. Eu queria saber se doeu ou não doeu. Pergunte. Doeu? Eles têm uma técnica lá, eu não conhecia. Quero compartilhar isso. É da abelhinha, você já ouviu isso? Já ouviu falar da técnica da abelhinha? Abelhinha? Não, ó, ninguém, tá vendo? É a técnica lá que inovadora. Eles botam, como se fosse, parece um brinquedo de criança. Aí eles botam, né? Aí fica rodando aqui no seu braço. Aquela abelhinha rodando. E aí aplica e você
Sente nada. Sente dor, mas bem menos. É interessante aquilo, ele vai mexendo ali. Cérebro. Alô? Vai Professora Tânia Sampaio, eu também quero. Se o Amadeu tiver ganho, a da pneumonia e a da influenza eu também quero, que eu sou 50 a mais. Tá, obrigado. Nem é parece 60 a ali. mais. Eu sou 50 a mais. Essas injeções são 60 a mais. E tem um detalhe, e vou tomar, a partir de segunda-feira, na sexta-feira agora, herpes zoster. São 2 doses. Vou tomar a primeira nessa sexta e a segunda na outra. O senhor entendeu aí? Elite, né? Eu aqui me humilhando para você. O que eu estou dizendo é a necessidade da vacinação. É importante. Por favor, Kátia, me ajude nisso. Me ajude nisso, doutora Kátia. Inclusive, os hospitais, assim, as internações no Piauí estão prejudicadas, porque há muitas crianças e muitos idosos internados ali por conta de gripes severas que terminam se agravando para outras doenças. Se tivesse vacinado, né? Então, a vacina no braço é importante para todo mundo. Vamos lá, casos de influenza crescem no estado. O vírus foi detectado em mais de 5.000 pacientes no primeiro trimestre. Olha aí. Gripado, ouve algum amigo ou familiar reclamando de sintomas gripais. Parece que ficou mais comum, né? Se essa é a sua impressão, você está correto. Os casos de síndromes gripais, em especial os leves, praticamente dobraram nesses primeiros 3 meses do ano. Foram 5.430 casos registrados, 1.812 a mais em comparação ao mesmo período no ano de 2025. A Fundação Municipal de Saúde, através da Diretoria de Vigilância em Saúde, detectou um aumento expressivo nos casos de síndromes gripais, um aumento que significa 50% em relação ao mesmo período do ano passado, porém houve uma diminuição nos casos graves, nos casos de síndrome respiratória aguda grave. A notícia boa é que existe a vacinação, que é a principal forma de prevenção contra esses casos graves ocasionados pela influenza. No estado do Piauí, o aumento dos casos está associado às chuvas neste início de ano. Como destaca Johansen Pita, chefe do Núcleo de Agravos e Imunopreveníveis da FMS. O clima ele interfere muito na circulação dos vírus respiratórios. No início do período chuvoso, as pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados, mais próximos uns das outras, e a umidade também ela é muito favorável para os vírus. O aumento no número de casos foi em relação às síndromes gripais leves. Os casos mais graves tiveram uma queda de mais de 33% em relação ao ano de 2025, mostrando o impacto positivo da vacinação. Vacinação essa que segue acontecendo até o dia 30 de maio em UBSs como essas aqui na capital, com foco no grupo prioritário. A maquiadora Selena Nascimento faz parte desses números. Ela chegou ao consultório médico acreditando estar com uma crise de rinite alérgica e recebeu rapidamente o diagnóstico de influenza A. Amanheci com um pouco assim de febre, né, a moleza no corpo, e aí resolvi logo procurar. No intervalo a gente volta. Agora, oferecimento Canadá Veículos, seu Chevrolet, com a melhor condição do Brasil. Grupo Mateus, 40 anos, somos um só coração. Armazém Paraíba, na loja, site, aplicativo, Exap. Padaria Ideal, a padaria número 1 de Teresina e Timon. Construtora Boa Vista, realizando sonhos. Lavanderia Jockey, na Dom Severino. E Sofia Riviera, um empreendimento do Grupo Arrei. Essa dor de cabeça tá me acabando. Vida, acessa o aplicativo Piauí Saúde Digital. É de graça. Médico pelo celular. É, senhor, esse aplicativo é top. E ó, é mais rápido que essa fila aqui, viu? Verdade, moço. Funciona. Ela também usa, ó.
Melhorou, vida. Santo Piauí Saúde Digital. Amém! Vale, tua mulher chegou do interior. Oxi! Acabou essas buraqueiras. As estradas estão um tapete. Cheguei foi ligeiro, cabra rei. Rapaz, é estrada boa, é consulta online, é educação de qualidade. Tem mais, pai. É só acessar o site Dito e Feito Piauí. O governo do Piauí trabalha e mostra do jeito que o povo gosta. Acesse ditofeitopiauí.com.br e não deixe ninguém mentir na sua frente sobre o Piauí. Sempre que eu preciso, eu corro para a AM Farma. Aqui eu encontro tudo que o meu rosto e corpo precisam. Se você é de cidades próximas a Teresina, venha conhecer as drogarias AM Farma. O atendimento é um diferencial. Equipe preparada, atenciosa e pronta para orientar de forma correta. E nesse mês do consumidor, a AM Farma traz promoções exclusivas para você. A AM Farma, sempre cuidando de você. No campo, cada decisão define o seu resultado. Por isso, a Teresina Agrícola entrega mais que produtos. Entregamos confiança e tecnologia de ponta. Do plantio à colheita, temos a linha completa de fertilizantes, sementes, defensivos e biológicos, além de máquinas inovadoras e medicamentos veterinários de alta qualidade. Visite nossas lojas no Lorival Parente, Avenida João 23, ou em Timon, na Carlos Jansen. Teresina Agrícola, a sua solução no campo. Sabe qual a solução mais acessível para a saúde da sua família? A Medprev tem 8 milhões de usuários que agendam consultas e exames na rede particular com valores reduzidos, sem mensalidades, sem taxa de adesão e sem carências. Na Medprev você tem acesso a centenas de laboratórios, clínicas e especialistas. Use hoje mesmo e proteja a saúde da sua família. Medprev. Pague quando usar. Use sempre que precisar. Estamos de volta, 2 da tarde, mais 1 minuto. Essa é a hora certa do Hvisão, Tiago Castro. O site é hvisão.com e o Instagram é o @hvisãotcr. Tempo e temperatura. A cidade é Francisco Santos, terra do Itamar. A mínima é 22 e a máxima é 31. E o Centro Universitário Unicet é com o lançamento aí desse curso novo, é o bacharelado em Educação Física. Se você quiser mais informações, unicet.edu.br. Vamos lá, disputa para o Senado. Tem um candidato novo, hein, doutor Eliezer? Ele quer o voto útil. Voto útil, voto de protesto. Voto de protesto. É isso, Amadeu. Quem é, doutor? Pré-candidatos que surgem contando com essa possibilidade de crescer em um vácuo, digamos, mais independente do eleitorado. Eu me refiro ao ex-vereador de Teresina, o Major Paulo Roberto. Vamos ver. Nós fomos procurados por um grupo de políticos pedindo que nós colocássemos o nosso nome à disposição da população. Qual o motivo? O motivo é que o povo está cansado, certo? Desses nossos senadores que aí estão. E nós precisamos dar para o povo do estado do Piauí opções para o voto útil e para o voto de protesto. E eu estou colocando o meu nome, Major Paulo Roberto, 3 vezes vereador de Teresina, um dos mais votados, um homem experiente, um homem qualificado, um homem que vai poder fazer a diferença lá no Senado. Com vários projetos, inclusive projetos essenciais contra as facções criminosas que existem no nosso país. Então, Amadeu, o Major Paulo Roberto vem com a pauta da segurança pública e quer exatamente esse voto mais associado à imagem, opinião, e dentro do Mobilize ele se encaixa na estratégia de também ajudar as chapas proporcionais. Como candidato majoritário, deve auxiliar
aí os candidatos a deputado federal, estadual, o partido tem essa perspectiva com o nome dele. No mobiliza. E tem outro candidato, não sei, esse eu não sei se é ao Senado, mas é o Marca. O Marca está trazendo outro nome, é o Marca 1, viu? Agora ele já tem partido, mas não pode dizer qual é o partido. Que vai disputar, mas não pode dizer qual cargo. Olha aí, Ari. O ex-vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, confirma que se filiou a partido, mas faz mistério sobre o Senado. Então, Franci. Não, Amadeu, ali no último dia do prazo, no finzinho do que a Justiça permite para a filiação em volta aí de uma concorrência para a eleição desse ano, Robert Rios, ele se filiou ao partido. Ele era de qual, hein? Ele estava... Robert. Foi eleito vice-prefeito de Teresina pelo... Eu não lembro. MDB, não? Foi o MDB. Indicação do MDB. presidente Temístio. Mas o MDB era o Pessoa, rapaz. Era chapa pura. Ele era do MDB também. Certeza. Bom, mas vamos lá, segue o baile. Segue o baile, Franci. Amadeu, ele se filiou, está elegível para concorrer ao Senado na eleição desse ano, mas Robert Rios ainda não revela qual partido que ele se filiou. Eu sei que ele recebeu o convite do PSDB, mas ele... Partido que ele já pertenceu. Ele não confirma nem nega. O primeiro partido que ele se filiou foi o PSDB. Vamos ver aí o que ele diz aí, ó. Olha a fala aí, enigmática. Estou filiado, sim, mas só falo sobre isso em 15 dias. 15 dias, Franci. 15 dias, Amadeu, mas é um nome que já concorreu na eleição para o Senado passada. Salvo engano, teve mais de 50 mil votos para o Senado, foi muito bem votado. Então, pode ajudar ou prejudicar. Algum desses aí que visa, ele não vem aparecendo ali na frente, nas pesquisas de intenção de voto, porque não se colocou ainda de fato como um pré-candidato, mas numa disputa que tende a ser muito acirrada, Amadeu, um nome como Robert Rios pode sim ali fazer diferença. Na balança. Agora, ele já definiu que é Senado? Nem isso, né? Não, ele havia dito que era Senado. Senado. Ele só não disse a sigla que é a qual ele se filiou. E sobre esse peso na balança, em 2018 atrapalhou muito o Wilson Martins na disputa para o Senado. Os votos dele, né? E a campanha também, não é? Teve ali um... Em 2020 ele estava no PSB. PSB. Eu recebi aqui do Toinho do Frango a informação. Olha aí. Toinho do Frango que já foi candidato. Ele era o PSB de Wilson Martins. Isso. Ele era do PSB de Wilson Martins. Agora, eu até me lembro, perguntaram quantos cargos, né, o PSB tinha no governo. Só o do Robert. E aí depois ele se filiou ao MDB. Agora vamos lá, o Farolito. O Farolito está trazendo aí que é uma cara nova, mas uma dobradinha antiga. Pô, eu não entendi isso aí. Teria ficado melhor assim. A cara é nova. Mas Kátia. Olha, a cara é nova, mas a dobradinha é antiga. Amadeu, você também podia ter dado, né? Uma melhorada. Olha, Kátia. A cara é nova, mas a dobradinha é antiga. A gente tem imagens do final de semana lá do residencial Torquato Neto, na Zona Sul, do pré-candidato a deputado estadual, o advogado Breno Macedo, marido da deputada estadual Bárbara do Firmino e pai da Bela, do lado do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio. Em 2022, Marcos Aurélio Sampaio fez dobradinha com a deputada Bárbara do Firmino na capital. Dobradinha de sucesso. Os dois foram eleitos, tanto Marcos quanto Bárbara. Agora que Breno é o candidato, ele está fazendo essas fotos, são do final de semana. Então você já está vendo aí a Eliane, que é uma liderança conhecida do Torquato Neto, que a dobradinha se repete. E para fechar sobre MDB... Feche. Que o Marcos Aurélio é o chapa de federal do MDB. Feche. Eu conversei com o Global, Marcelo Magno, nosso colega aqui da TV Cecília, Clube. Temos aqui. Pronto. Cecília. É isso. Cecília. Porque ele... Você quer ver Cecília? Gostaria, mas... A Cecília traz o texto.
Tem um texto do cartela. Marcelo, uma cartela. Olha só. Houve o convite por parte do MDB, mas a repercussão da notícia se deu após um amigo divulgar a informação, que ainda estava sendo avaliada como algo confirmado. Após analisar, decidi focar em meu trabalho como jornalista, e não pretendo disputar nenhum cargo neste ano. Fez bem, Kátia? Olha, aí é difícil de analisar. É de cada um, né? A régua é de cada um. É a régua de cada um, fez, sabe verdade. por quê? Por quê, Porque Farol? a Globo, se ele não fosse eleito, não ia botar ele de volta na tela. Mas ele não, ele não precisa ser jornalista só na TV Globo. Esse tempo aí já passou, Ari. Eu acho que ele é o principal nome da casa. Ari, esse tempo de... Candidato. A Globo hoje já mudou Assessoria é uma muito, coisa, hein? assessoria A Globo... é uma coisa, mas candidato. A Globo mudou muito. Filiado ele deve estar, né? Pra E outra... Em relação à assessoria, eu concordo. Eu concordo também, como diz a Kátia. Precisa a ser Globo não é o jornalista mundo, só na não. Globo, não. Verdade, mas lá, Opa, gente, doutor, mas ele ocupou a bancada do Jornal Ele Nacional. poderia se destacar em qualquer outro lugar pela qualidade do Jornal dele e Nacional, mais. Só se ele viesse para cá para o seu lugar. Fora isso, não vejo nada assim. Agora... E o pai dele, Antônio Emídio, o amigão, Sim, o amigão. já foi candidato a vereador, mas não logrou êxito. Não. Um abraço, amigão, Antônio Emídio, o amigão. Boa tarde, hein? Ele falava assim. Boa tarde, hein? Antônio Emídio, o amigão. Dito isso, posso, Kátia? Deve. E ela não disse ainda se atendeu. Pois, se você falou da Kátia, sabe o que é que eu soube que ela anda falando por aí? Que as pessoas falam assim, Kátia, quer dizer que o Amadeu e o Ari eles ficam brigando, porque o Ari ataca muito o Amadeu durante o programa e o Amadeu fica calado, eu não entendo isso e tal. Aí sabe o que a Kátia responde? A Kátia responde, ali é a corda e a caçamba. Ela fala isso bem ali. Corda e a caçamba. É. Mais ou menos isso. Saiba, Kátia Dan, que ela o fala isso aí. principal filme do Zé do Caixão se chama Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Nossa. Esse foi o Jogo do Poder. Você fica com a gente. A vinheta é rápida e na sequência Agora Brasil.